Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Então hoje na nossa aula de PJI eu quero dar um feedback para vocês sobre os trabalhinhos, né? Então dei uma verificada nos trabalhos que vocês enviaram pelo Moodle, né, no planejamento dos projetos. E são trabalhos bastante interessantes, né, e bastante diversificados, então eu queria compartilhar com vocês alguns comentários sobre esses trabalhos. Né? Sobre os vídeos, como o nosso prazo para entrega se encerra hoje, eu ainda não os vi, mas os planejamentos eu já dei uma olhadinha e fiquei bastante satisfeito, na verdade, com os trabalhos apresentados. Então, nossa, nossa aula de hoje vai ser um feedback sobre os trabalhos que foram entregues. E eu começo falando um pouco sobre a matriz, aliás, sobre o brainstorming, né? A tradução de brainstorming é chuva de ideias, né? Então é quando a gente reúne ali a nossa equipe, ou mesmo, né, em alguns casos, quando a gente está realizando o trabalho de forma individual, como foram alguns que foram entregues, a gente vai colocar ali no papel as diversas possibilidades que a gente tem para resolver um problema, né? E nesse momento a gente pode escrever ideias, mesmo que sejam ideias mais difíceis de serem executadas, né? Então a gente não pode nesse momento se privar de ter ideias, né? A ideia é o momento de colocar no papel tudo que a gente pensa de solução para resolver aquele problema. E a gente teve alguns trabalhos, né, bastante interessantes essa forma de apresentar o brainstorming, né? Porque eu tinha visto alguns trabalhos do primeiro ano que o pessoal apresentou na forma de tópicos ou na forma de texto, né? E aqui, olha que legal essa ideia, né? Então, a pessoa que fez esse trabalho colocou aqui no centro comunicação, que deve ser o grande objetivo desse trabalho, né? E foi colocando algumas palavras aqui, algumas palavras-chave aqui em volta dessa ideia central de comunicação, né? Ficou bastante interessante essa abordagem. Esse outro trabalho aqui, né, então, seguiu nessa mesma linha, né, ó, colocou aqui o tema central e foi colocando muitas palavras que estão relacionadas a esse tema central aqui ao redor, né, bastante interessante também esse tipo de chuva de ideias, né? Aqui bem legal, né? O que eu gostei desse daqui foi que vai meio que traçando um caminho aqui de como as coisas vão acontecer, né? Praticamente um planejamento gráfico aqui de como as coisas podem acontecer, né? Então, organizando as ideias, vendo, né? Inclusive o que provavelmente não daria certo e já cancelando aqui, eu tenho marcado com um X, então gostei bastante dessas abordagens aí de brainstorming que foram apresentadas nos trabalhos. Então a gente pode ver que o processo criativo, né, o processo inicial de um projeto, ele pode ter diferentes abordagens, né, mas a gente tem que conseguir expressar ali nesse início de trabalho as infinitas possibilidades que a gente tem para resolver um problema, né? E aí, a partir disso, então, refinar as nossas soluções aí em busca da melhor. Em relação ao escopo, né, eu gostei bastante da forma objetiva como vocês descreveram o que seria feito no projeto, né, nos projetos. Então, esse daqui, olha que legal. Como nós, da CL Engenharia, temos o curso técnico de mecânica industrial, vamos criar um curso onde disponibilizamos manuais traduzidos para o português e especializações para quem tem interesse em tornar-se um técnico em mecânica industrial. Com a ajuda de um formando na Faculdade de Engenharia Mecânica, proporcionar maior conhecimento. Então a ideia desse grupo, ó, é fazer a tradução aí para o português, né, de alguns manuais, né, e também alguns, pelo que eu entendo, né, facilitar aí a vida do pessoal que faz o curso técnico em mecânica, né. Bastante interessante essa ideia e bastante útil também. Esse daqui, ó, é o pessoal que vai, ó, então o aplicativo, então eles até descrevem aqui, né, ó,
Vamos desenvolver um app que será disponibilizado para dispositivos móveis, primeiramente iOS e mais tarde Android. Então, até essa especificação já vem aqui no escopo, né? Qual a importância do escopo? Então, deixar bem claro o que vai ser feito, né? Então, o aplicativo consiste em uma calculadora que possui todas, ou pelo menos quase todas, as fórmulas que estão relacionadas a uma operação mecânica, ou as matérias de estática e materiais de construção mecânica. Bem legal, e o texto ele está muito bem feitinho, né? Já tinha comentado com vocês e venho comentando ao longo desses 2 anos a importância da nossa escrita, né? A importância da nossa fala e também da nossa escrita, né? A gente tem que se fazer entender, né? Tem que ser possível compreender o que aquele texto ali tenta me dizer, né? Isso é importante. Esse daqui também bastante interessante. O meu projeto tem como ideia central fazer uma esteira simuladora da pista de atletismo para as universidades que não contêm um espaço amplo. Para isso ser feito, precisarei pesquisar como funciona uma esteira de indústria, pois pegarei ela como referência e tirar ideias de construções perante a isso. Então, a ideia central do trabalho está descrita aqui, né? Bastante legal também essa ideia. E aí, as configurações de matriz SWOT, né? Eu gostei bastante desse capricho que vocês tiveram na hora de fazer a matriz SWOT. Então, a gente tem aqui uma matriz SWOT um pouco mais clássica, né? Com o que a gente está acostumado, apresentando os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Lembrando que a matriz SWOT é uma chance da gente ver, né, as ameaças e os pontos fracos e quem sabe transformar, aperfeiçoar os pontos fracos, né, e transformar essas ameaças em oportunidades, né? Então, essa é a importância de se fazer a matriz SWOT do meu projeto, né? Gosto muito dessa ideia aqui também, né? Vejam que diferente. Ao invés de usar o termo em inglês, né, o SWOT, as pessoas, né, desse grupo fizeram uma matriz fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Também ficou bem interessante, né? Na verdade, só traz aí a tradução da sigla do inglês, né? Olha que diferente também essa matriz SWOT, né? A apresentação, a forma gráfica como ela é apresentada é muito interessante, fica muito bonito aos olhos e muito fácil de se entender a mensagem que está sendo transmitida, né? Essa também eu gostei bastante da disposição das cores, né? Tudo bem harmônico aqui, né? É um trabalho que dá gosto de ver. Parabéns, pessoal, ficou muito interessante. Cronograma, a gente teve variações aí de cronograma, né? Desde cronogramas nesse formato aqui, onde eu tenho atividades e tempo necessário para execução, lembrando que gestão do tempo ela é fundamental em um projeto, né? Um projeto é algo que tem início e também tem fim, né? Então, fazer a gestão do tempo é de suma importância para o sucesso do meu projeto. Tivemos alguns ainda nesse formato mais simples, né? Proposta de trabalho, as etapas que devem ser cumpridas e quando elas seriam realizadas, né? Aqui com data já. No anterior a gente tinha algo mais aberto, né? 1 mês, 2 meses, 4 meses. Aqui a gente tem algo um pouco mais definido, um pouco mais preciso, bastante interessante também. Aqui, né, um cronograma mais naqueles moldes tradicionais, né? Então eu tenho aqui as atividades e tenho os meses, né? Vendo que, inclusive, algumas atividades podem acontecer de forma simultânea. Então, nesse mês 1, ó, eu tenho 3 etapas acontecendo simultaneamente, né? Bastante interessante essa disposição mais tradicional também. E esse daqui incrível, né? Gostei muito, olha que legal. Tempo em anos, 1, 2, 3, 4, e aqui os objetivos, né? Ó, graduação, pesquisa, registro de patente, venda do método. Lindo esse cronograma, né? Gostei muito, muito interessante, ó, todo personalizado, tá de parabéns, gostei bastante. Custos, né? A maioria dos trabalhos trouxe as tabelinhas de custos, né? Por mais que os custos sejam aí grandiosos, né? É importante a gente apresentar.
A gestão de custos também faz parte do sucesso do meu projeto, assim como a gestão de tempo, a gestão de pessoas. Então, é um tópico bastante importante. Comunicação. Na verdade, o pessoal usou uns métodos de comunicação bastante interessantes aí, né? No caso da turma de vocês, a maioria falou sobre redes sociais e tudo mais. Esse exemplo aqui, né, TV, YouTube, enfim, esse exemplo aqui, na verdade, é do pessoal do primeiro ano, né? Veja quantas possibilidades de aplicativo ou de programa a gente tem só para montar uma apresentação de slides, né? Então a gente tem muitas ferramentas hoje em dia para fazer com que para a gente conseguir vender bem o nosso peixe, né? Acho que essa é a ideia. Então, por que não usá-las, né? Além das ferramentas de comunicação, a gente tem ferramentas que tornam a nossa comunicação mais efetiva, né? Então isso é bastante interessante também. E aí, o que eu gostei, né, muito, inclusive, as profissões, né, ou os anseios de vocês, os anseios profissionais de vocês. Então a gente tem trabalhos relacionados à sustentabilidade, a gente tem trabalhos voltados para arquitetura e engenharias, a aplicação de tecnologias na saúde, né, seja na saúde física ou na saúde psicológica, né? Tem trabalhos falando sobre saúde física e saúde psicológica. A gente tem pessoal que pretende seguir uma carreira aí voltada para a área de segurança, bastante interessante também, ciências sociais, relações internacionais e negócios e finanças. Achei isso daqui incrível também, né? Então a gente tem uma variedade de possíveis profissionais aí do futuro. Isso é muito interessante. Fiquei bastante satisfeito com os projetos entregues, né, com os planejamentos entregues, e logo mais vou assistir os vídeos para que eu possa na próxima semana dar um feedback para vocês sobre os vídeos, mas pelo que eu vi até agora estão de parabéns. É isso, pessoal, muito obrigado, nos vemos na próxima semana síncrona, vamos nos ver na segunda e na quarta, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.